Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você nesta manhã. Nosso tempo já andou um pouquinho, né? Tentarei ser o mais breve possível. Então, antes da gente começar, enquanto o pessoal vai se ajeitando aí, o pessoal vai se acomodando, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque a misericórdia e a graça do Senhor se renovou sobre nós durante esta manhã. E muito o Senhor já falou conosco. Mas nós queremos mais. Nós queremos mais do Senhor, Deus. Nós não estamos saciados. Por isso eu peço que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco aqui agora neste momento. E que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Esse é o meu pedido nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo eu esqueci, eu tinha trazido para vocês, para mostrar para vocês, mas eu esqueci de mostrar este livro aqui para vocês, chama Aqueles da Bíblia. Por que eu estou falando sobre esse livro para vocês de forma mais específica? Eu tenho entrado, nas minhas aulas, quando eu estou aqui à frente, muito na história de Israel, principalmente na história de Israel contada no Antigo Testamento. Às vezes, quando a gente pega a Bíblia e vai ler ela, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, passa assim, uma impressão de que a história ela é meio desconexa. A gente vê os livros proféticos, por exemplo, parece que está tudo fora de ordem. A história ela repete, está falando uma mesma coisa que estava em Reis, depois repete em Crônicas de novo. E aí nós temos uma dificuldade de conseguir assimilar isso, de uma forma mais ocidental, de uma forma mais sistemática. A gente gosta das coisas contadas certinho, não. Pedro Álvares Cabral desembarcou lá em Porto Seguro no ano de 1500, ele desceu, e aí ele viu, falou assim, achou que era uma ilha a princípio, depois eles foram descobrir que era um continente. Então, assim, a gente gosta dessa coisa, assim, não, tem data, tem fato, quando que aconteceu isso, quem eram os personagens. Então eu queria indicar para vocês, esse livro aqui ele é bem tranquilo a leitura dele. Quem escreveu ele é um teólogo brasileiro que chama André Daniel Henke, chama Aqueles da Bíblia, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Se eu não me engano, a versão dele digital na Amazon está na promoção esse final de semana. Essa aqui é a versão física. E ele é bem tranquilo, diria que numa escala assim, de nível de dificuldade, ele é um nível Padawan, Para quem gosta de Star Wars, entendeu a referência. Então ele é inicial, assim, para iniciante mesmo. Então fica a minha dica para vocês, nesse sentido, se você quiser aprender mais sobre a história de Israel. E aí você não vai ficar tão perdido quando você for ler a Bíblia. Você vai ter noção. Quando que aconteceu o exílio, quem eram os reis, quais eram os reis ali que governavam junto com os reis de Israel e de Judá na época. Isso é muito interessante. Certo? Então, vamos iniciar então a nossa aula. Não esqueçam isso. Livro dos Salmos. Nós temos que lembrar que é uma coleção de poesias hebraicas. Isso que é um salmo. O salmo ele é uma poesia hebraica. Então nós vamos ter esses 150 salmos, que são divididos em 5 livros. Nós já estudamos 3 livros aqui, hoje nós vamos entrar no 4º livro. Lembrando que o tema do nosso livro 1 é a confrontação, no qual o foco está na batalha de Davi contra os seus inimigos. E Davi, o que ele queria fazer? Qual que era o objetivo dele nessa batalha? Era estabelecer o reino de Deus. Um reino de justiça, misericórdia e paz. Isso que ele queria fazer. Então, no livro 1, nós vamos ter uma predominância muito grande dos salmos escritos pelo rei Davi. E isso é algo que vai dar também o mesmo tom no livro 2, cujo tema é a comunicação. Existem salmos no livro 1 e no livro 2 que são praticamente idênticos. Eu falei disso com vocês na aula sobre o livro 2. Mas nós vamos ver que haverá uma mudança de foco. Enquanto no livro 1 da confrontação nós temos ali, de fato, o enfrentamento ao inimigo, nós temos os salmos imprecatórios, que é aquele salmo que lança uma maldição contra os inimigos de Deus.
nós vamos ver que no livro 2 muda esse foco. O foco agora é o quê? É transmitir a mensagem. É transmitir a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor da aliança. E então nós vamos ver uma mudança de termo. Em vez de nós colocarmos, a palavra Yahvé, que é como Deus ele se manifesta a Israel, o Senhor da aliança, nós veremos que haverá, por parte dos salmistas, um uso maior da palavra Elohim, que significa Deus. Porque naquela época as pessoas tinham uma noção de quem era Deus, mas elas não sabiam quem era Yahvé, que era o Deus que tirou o povo do Egito, foi o Deus que lançou as 10 pragas, foi o Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, que fez aliança lá no Monte Sinai. As pessoas não tinham essa noção quem que era isso, mas em busca da oração dos Salmos. E na nossa última aula a gente viu que, apesar de todo o esforço e luta de Davi em estabelecer esse reino de misericórdia, justiça e paz, e dele tentar comunicar esse reino para chamar as demais nações a imitarem Israel, para que Israel pudesse ser de fato um farol em meio às trevas. Os descendentes de Davi, eles não conseguem dar prosseguimento àquilo que ele começa. A começar do seu filho Salomão, que apesar de ter erguido um templo maravilhoso a Deus, construído um palácio, que na época dele a prata era algo tão comum que podia ser comparado às pedras no chão, um reino extremamente próspero, um reino extremamente pacífico, que não teve guerras com ninguém. Nós vimos que no final da sua vida ele falha. Ele comete a idolatria por causa de suas muitas mulheres. E ali então, Deus ele decide dividir o reino, em reino do norte e reino do sul. E isso trará consequências drásticas para a nação de Israel. O reino do norte, que passa a ser denominado como Israel, não haverá nenhum rei bom. Todos os reis pecaram contra Deus, todos os reis levaram o povo à idolatria. De Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, até Oséias, que foi o último. Nós vamos ver também que nós tivemos o reino do sul, que agora será denominado Judá, onde nós tivemos alguns reis bons, mas até os reis bons, eles não foram tão bons assim como, por exemplo, o caso de Ezequias, que houveram muitas falhas ali. E o seu filho, então, Manassés, foi a cereja do bolo. 55 anos de desgraça em Judá, que motivou Deus a levantar um profeta e dizer que, assim como Samaria havia caído, Judá, Jerusalém, também seria destruída. E então nós vimos que o nosso livro 3, cuja temática é a devastação, ele traz para nós sobre essas destruições. A destruição de Samaria, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, esses salmos de devastação que eu falei com vocês, eles trouxeram esse tom de que o povo de Deus, ele estava no caminho errado. E é interessante isso, porque Deus ele traz juízo. Deus ele endireita as pessoas. Você já ouviu lá no Salmo 23? Quando Davi fala assim que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar por pastos verdejantes. E aí tem o versículo, que eu não vou saber agora qual que é de cor, o número dele, mas ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me... Como que a vara e o cajado do pastor, que era um instrumento, que era usado para poder colocar a ovelha na linha, quando ela saía do caminho, para poder dar uma cacetada nela, para fustigar a ovelha. Como que isso pode consolar alguém?
como que o castigo, ele consola. Normalmente o castigo ele traz sofrimento, ele não traz consolo. E é justamente isso que nós vamos entender agora nesta manhã. Como que este castigo, como que essa devastação, que foi o tema central do Salmo 73 até o 89, no livro 3, trazendo ali essa temática da destruição das duas cidades, dos dois reinos, do povo sendo levado até o cativeiro, até o exílio. Como que isso é um consolo para a nação de Israel? Que mudança que isso trouxe na vida desse país, desse povo de Deus, que nesse momento não era tão de Deus mais. Mas não tem como a gente entrar no livro 4, então, sem fazer um recorte da história de Israel sobre o exílio na Babilônia. Meus irmãos, a destruição de Jerusalém, ela foi o evento mais traumatizante na vida de Jerusalém, na vida da história de Israel. E olha que Jerusalém não foi destruída apenas uma vez. Essa foi a primeira. Nós teremos uma segunda ainda, no ano 70 depois de Cristo, com os romanos. Mas essa daqui foi a pior de todas. Pior de todas. O Reino do Norte ele já não existia. Foi destruído no ano 722 pela mão dos assírios durante o reinado do rei Oséias. E Jerusalém, então, segue o mesmo caminho. Judá segue o mesmo caminho. Isso mostra que, de um modo geral, se a gente fizer um recorte do que foi a monarquia dentro do Antigo Testamento, nós temos ali um período que foi trágico. Eu ouso dizer que Israel, tirando o período que ela esteve sob a liderança de Moisés, ela não deu certo como país. Inclusive quando estava sendo governado por Davi. Davi teve muita resistência, mas muita. Desde o momento em que ele entrou, seu filho, Simão, e por aí vai. Muita gente foi contra ele. E isso acontece até hoje, isso é um reflexo que nós enfrentamos até hoje. Porque há essa tendência à destruição daquilo que faz parte do reino de Deus. Mas é interessante porque o exílio, se existe um ponto determinante dentro da cultura judaica hoje, dos judeus hoje, o exílio, provavelmente foi o evento mais significativo que nós tivemos. Se nós imaginarmos Israel como nação, ela sai do Egito, um país extremamente idólatra, um país que colocava Deus para qualquer coisa, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus do mato, Deus do rio. O crocodilo era um deus. O cachorro era um deus. Parece muito com aquilo que é o hinduísmo hoje. O povo então sai dessa realidade absolutamente idólatra, muito contaminado por isso. Eles vão migrar por um período aí de 40 anos no deserto, aprendendo a ser filho de Deus, tentando tirar essa carga que eles tinham da idolatria, essa casca idólatra que eles caminhavam. Mas isso não é o suficiente. O povo entra na terra prometida, sob a liderança de Josué e Calebe. E, meus irmãos, em 3 gerações, tem até um vídeo que alguém compartilhou no grupo David, e isso é muito interessante. Em 3 gerações, Israel se esquece de Deus. Deus levantava juízes para poder livrar o povo das mãos dos opressores, dos inimigos, mas mesmo assim, esse povo continuou extremamente idólatra. Entra então a monarquia. Não, nosso problema aqui é falta de liderança. O Senhor não está sabendo governar a gente, Deus. A gente precisa de um rei. Então, beleza, vamos colocar um rei. Colocou um rei, Saul. Não deu certo. Veio Davi, mais ou menos certo. Aí entrou Salomão. Começou a dar certo, no final desgraçou tudo. E aí depois disso, meu querido, foi só ladeira abaixo. Até culminar na destruição da nação como um todo.
E o principal problema da nação sempre foi a idolatria. E se teve uma coisa que a vara e o cajado do exílio trouxeram, foi o fim da idolatria. Ali o pessoal conseguiu entender, peraí, alguma coisa a gente fez de errado. Alguma coisa não deu certo aqui em nós como nação. A gente tinha promessa da terra prometida, nós entramos na terra prometida, nós habitamos a terra prometida, nós cultivamos a terra prometida, nós construímos um templo naquela terra, e agora nós não estamos mais lá. Eu não estou mais na terra que havia sido prometida aos meus ancestrais. Eu não sei mais o que é o templo. Eu não consigo mais extirpar, me expiar dos meus pecados, porque não tem como eu fazer um sacrifício a Deus. Aquela aliança que Deus havia feito com Davi, de que sempre haveria alguém, um descendente dele sentado no trono, não está mais, o trono está vazio agora. Naquele momento a nação de Israel poderia pensar que acabou. Esse povo, com foco especial dos que habitavam ali na região de Judá, eles passaram a ser denominados judeus. E quando eles percebem que eles não tinham mais a terra, eles não tinham mais o templo, e eles não tinham mais um rei, eles vão refletir, eles vão começar a raciocinar, a tentar entender aonde foi que nós erramos e o que nós precisamos fazer de diferente. Meus irmãos, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele destrói a cidade de Jerusalém, na sua terceira invasão, terceira ou segunda invasão, isso vai depender de como que nós vamos interpretar as passagens no livro de Reis. Quando a gente consegue acompanhar, a gente vai ver que houveram dois lugares distintos. Uma parte da população foi levada para a Babilônia, a parte mais nobre da população, os melhores profissionais, aquelas pessoas que tinham mais talento, a elite da população, ela foi levada para lá. Nós tivemos ainda um grupo de pessoas, que inclusive esse fato é narrado no livro do profeta Jeremias, que foram para o Egito. E esse evento, que nós podemos denominar de diáspora, ou seja, esse espalhamento do povo judeu, ele vai mostrar para nós uma crise de identidade desse povo. Porque eles não tinham mais o fruto das suas promessas. A impressão que eles tinham era que Deus havia abandonado. Mas algo acontece. E dentro dessas várias identidades, a principal identidade que vai surgir, que é essa que vai predominar até os dias atuais, é que, como eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais a terra e eles não tinham mais um rei, sobrou apenas uma coisa para eles. Alguém chuta o que é? Eu não tenho mais o templo, eu não tenho mais a terra que eu cultivava, que eu plantava, que eu morava, que eu vivia. Não tem mais o rei, eu não tenho mais um líder. O rei agora é o rei da Babilônia, que depois vai ser o rei persa. O que sobra para mim então? O que vai fazer eu ser alguém diferente, alguém escolhido por Deus, um filho de Abraão? O que sobrou para mim agora? Alguém chuta? Alguém faz ideia do que poderia ser? Oi? Sim, a cultura, mas essa cultura, onde que está falando para mim que essa cultura tem que ser assim? A lei. O que sobra para o povo então? A palavra de Deus.
Só a lei. Eu não posso mais fazer sacrifício, porque eu não tenho mais o templo. Mas o que eu posso fazer então? Eu posso começar a observar o sábado agora. Agora eu vou ser muito fiel ao sábado. Eu não tenho como mais expiar os meus pecados através do sangue do cordeiro que é derramado, ou através do bode expiatório. O que eu vou fazer então? Eu vou cuidar dos meus alimentos, eu não vou comer alimento impuro. E isso então começa a ter uma mudança cultural dentro da nação de Israel, onde eles dão uma importância muito grande àquilo que era distintivo, aquilo que diferenciava eles como nação. Que outro povo que observa sábado, gente? Só judeu e adventista. Onde que fala que comer porco é proibido? Só judeu. Porque para eles tinham que ter essa expressão da cultura deles agora. E aí eles vão mudar também, muito em relação aos seus cultos. Como não tem como mais eles irem até o templo para poder adorar a Deus, então eles começam a se reunir nas sinagogas, que no primeiro momento ela era uma reunião dentro das casas, e ali uma pessoa vai, abre o rolo, tinha que ter pelo menos 12 pessoas para poder abrir esse rolo, por isso que Jesus tinha 12 discípulos. Eles abrem o rolo e começavam a ler em voz alta a lei. A igreja não foi pioneira, viu, no culto doméstico. Começou com os judeus no exílio. Foram eles que começaram essa cultura. Então eles vão permanecer nesse cativeiro, principalmente na Babilônia, que depois, de um determinado momento na história, o Império da Babilônia ele cai, surge o Império Persa. Quando o Império Persa surge, durante o reinado de Ciro, ele, no ano de 537 a.C., ele vai emitir um decreto, esse decreto está lá no livro de Esdras, no capítulo 1, nos 8 primeiros versículos. Ele vai emitir esse decreto, digamos que, finalizando, encerrando o período do exílio. Então, uma parte da população, não são todos, uma parte da população volta a Jerusalém, reconstrói o templo, passa um outro determinado momento, eles reconstroem as muralhas, e ele começa a ter aquela comunidade judaica de novo. Lembrando que nem todo mundo foi embora. E lembrando que muitas pessoas ainda continuaram morando aos arredores, espalhados por todo o império. Que vai ser o caso, por exemplo, de Ester. Ali em Ester já tinha acabado o exílio. Mas a gente vê que haviam judeus morando ali, naquele lugar. O negócio foi tão forte, gente, que a comunidade judaica, ela se espalhou pelo mundo já nesse período, que durante o reinado de Cleópatra, namorada de Marco Antônio, imperador romano, foi construído um templo no Egito, numa cidade chamada Osíris. Vocês sabiam disso? Uma réplica do templo de Jerusalém. Isso que demonstra que tinha essa população espalhada, fruto desse período aqui do exílio. Então, o nosso livro 4, a gente poder entrar hoje, na nossa aula 8, ele vai ter essa temática do amadurecimento. O que aconteceu com esse povo? Qual foi a mudança do pensamento deles? Como que esse cajado, essa vara de Deus, essa correção de Deus, como que ela estava consolando esse povo? Como que ela levou esse povo ao amadurecimento? Alguma coisa deu errado, mas a gente precisa entender o que foi que deu errado. E nós precisamos, então, mudar o nosso caminho. Para que Deus ele possa nos restaurar como nação. Será que a aliança de Deus ela se perdeu? Será que ele se esqueceu do seu povo? Será que Deus ele não vai cumprir a sua promessa feita a nós? Às vezes nós que entendemos errado aquilo que ele disse. Às vezes nós é que precisamos mudar o nosso pensamento em relação àquilo que está escrito na lei.
E é onde nós vamos entrar agora. Meu irmão, abra sua Bíblia lá no Salmo 90, primeiro salmo do livro 4, o único salmo escrito por Moisés. Vamos lá, Salmo 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu amor, pelo teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, e como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Queridos, o livro 4, ele vai do Salmo 90, que nós acabamos de ler, até o 106. São 17 salmos. Nós vamos ver que a temática principal deste salmo é justamente colocar Deus como um rei. Aqui nós teremos a maior concentração de salmos que nós chamamos de Yahvé Malach. O que é isso? Yahvé, Senhor, Deus da aliança, Malach, rei. Ou seja, o Senhor, o nosso Deus, aquele que fez aliança conosco, ele continua sendo o nosso rei. Esse é o tom desse livro. Deus, ele não saiu do seu trono quando Jerusalém foi destruída. Deus, ele não deixou de ser Deus, soberano sobre toda a terra, quando a nação de Israel, a sua nação escolhida, foi subjugada pelas nações estrangeiras. É importante nós termos isso em mente. A proposta aqui é redirecionar as esperanças do leitor para longe do reino terreno e levá-lo até um reino mais celestial, ou seja, aquilo que Deus faz e opera na nação de Israel, muitas vezes nós não vamos conseguir ver neste momento agora do exílio, mas nós sabemos que a nossa esperança ainda está nele. A compreensão do reino de Deus, ela deixa de ser, nesse momento aqui agora, de um reino físico, manifestada pelo templo, pelo palácio,
pelo rei bonitinho sentado lá, e ela passa então a ser um reino mais espiritual. Aí, meu querido, é que o cristianismo vai deitar de cabeça, vai dar de ponta nisso aqui, ó. O reino de Deus, ele é espiritual, manifestado por nós, a igreja. No lugar, então, da esperança total na aliança de Davi, a fé dos judeus, que agora eu posso usar esse termo porque antes era israelitas ou judaítas, mas agora são judeus mesmo, ela vai atingir um nível mais elevado. Isso é mostrado para nós, né, essa questão da maturidade da fé e da mudança do pensamento, principalmente no livro de Daniel, no qual vai mostrar um convívio maior dentro do Império Babilônico, depois se você tiver a oportunidade de ler. E é interessante, né, isso foi algo muito bacana que eu li em um livro, agora eu não vou lembrar qual que é que nós, hoje, né, no nosso século 21, dentro aqui da nossa igreja, quando você vai falar sobre futuro, o que vai acontecer quando Jesus voltar, qual que é o livro que você procura? Qual que é? Apocalipse, certo? Ou alguém que vai a algum outro livro? Não? Para os judeus nessa época aqui, o Apocalipse deles era o livro de Daniel. Aquilo que ia acontecer no futuro, o que estava guardado para a nação, a profecia sobre o futuro da nação de Israel, é justamente aquilo que está escrito em Daniel. Aquilo que dava esperança para eles. E Daniel é interessante isso porque ele vai profetizar no exílio, mostrando essa maturidade, essa mudança de pensamento que o povo tem. E isso será muito expresso para nós no livro de Abacuque, Abacuque capítulo 3, o verso 17 ao 19, quando vai falar assim que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim, o Senhor, Ele é a nossa salvação. Eu posso não ter nada, mas eu continuo tendo tudo, à medida em que eu tenho e deposito a minha confiança em Deus. O livro de Crônicas, ele vai trazer para nós essa questão do Yahvé Malek, que será repetido por inúmeros salmos, que trazem essa temática de colocar Deus como um rei. E isso, meus queridos, no momento que eles estavam no exílio, quando eles proclamavam e adoravam a Deus com esses salmos de Yahvé Malek, era como se eles estivessem ali naquele lugar falando que Deus, ele está acima de todos os deuses. Deus, ele é superior a Marduk, que era o deus babilônico que representava o sol. Deus, ele é superior aos deuses da Pérsia que vão surgir depois. Deus, ele é superior aos deuses do panteão grego, a Zeus, a Netuno, e aquela galera toda que vai surgir depois quando os gregos dominarem o Império Persa e depois os romanos dominarem o Império Grego. A batida deles vai ser essa, porque, meus queridos, depois de que Jerusalém é destruída, Israel só vai ter autonomia como povo em 1940, em 48, na verdade, quando é constituída a nova nação de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Olha quantos anos que eles vão ficar sem ter autonomia de ser um povo, sem saber o que é isso, sem ser dominado. A todo momento eles serão dominados por nações estrangeiras. E ainda assim, agora que eles têm autonomia, que eles não são mais dominados, eles ainda têm que conviver com aquela insegurança de terem vizinhos tão hostis igual eles têm. Então, na hora que eles veem esses salmos aqui, que falam que o Senhor é rei, eles conseguem entender a dimensão disso. As circunstâncias do povo não mudam, eles continuam no exílio, mas muda a mentalidade deles. Porque eles entendem que Deus, ele está no controle. E se Deus, ele está no controle de todas as coisas, então Deus, ele quer me ensinar alguma coisa com esse castigo que eu estou sofrendo agora. Quando nós falamos, né,
venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, meu irmão, é justamente isso que nós temos que ter em mente. É que a vontade de Deus, ela pode se manifestar nas nossas vidas através das calamidades, através das tragédias. Agora, o que eu vou aprender com essa tragédia? O que eu vou aprender com essa calamidade? Em vez de destruir a fé, então, de uma forma muito poderosa e misteriosa, o exílio, ele amadurece a fé dessas pessoas. Eles conseguem, então, entender aquele episódio que eu falei com vocês na nossa segunda aula, a respeito da fusão dos tronos, do trono de Davi com o trono de Deus, naquele episódio em que a Arca da Aliança ela volta para Jerusalém, narrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eles conseguem entender que essa fusão aqui, meu querido, ela não era apenas algo da boca para fora, mas era algo que de fato aconteceu. E que de fato agora o rei messiânico, ele estava sentado sim, mas no trono celestial e governando todas as coisas. A nossa esperança, ela tinha que estar baseada então nisso. O exílio então ele trouxe para eles como se fosse uma prova muito difícil, para que eles pudessem exercitar e fortalecer a sua fé dentro da aliança que Deus fez com Davi, de que haveria sim um representante dele sentado no trono. Irmãos, isso aqui é algo extremamente importante, porque vai fazer toda a diferença na nossa vida hoje. Toda a diferença na nossa vida hoje. O conteúdo do livro 4 ele pode ser resumido da seguinte forma. Nós vamos ter 2 salmos introdutórios, vão colocar essa perspectiva da prosperidade da vida longa, que é o Salmo 90 e 91. Nós vamos ter uma coletânea especial de 9 salmos que vão declarar que Yahvé é rei, ou seja, Yahvé Malek. Nós temos 9 salmos que vão falar sobre essa temática que eu falei com vocês, que Deus ele está assentado no trono. Nós temos 3 salmos que reafirmam o significado contínuo do reinado de Davi, que são 2 salmos de Davi, o 101 e o 103 são de Davi, o 102 ele é órfão. E nós teremos o nosso primeiro trio de salmos de aleluia, que são aqueles salmos de adoração, salmos que vão adorar a Deus, cujos 2 últimos salmos desses 3, eles são salmos de lembrança histórica, que vai contar a história do povo de Israel. Diferentemente dos outros livros, né, principalmente do último, esse aqui nós só temos 2 autores, Moisés, Salmo 90, e Davi, o Salmo 101 e o 103. Todos os demais salmos, os 14 outros salmos, eles são órfãos. Nós não temos autores definidos nele. E isso é algo que chama muita atenção. Principalmente, né, chama atenção, mas não é estranho, porque esses salmos eles foram provavelmente organizados durante esse período aqui do exílio, ou no período pós-exílico, justamente para poder montar e construir a identidade do povo, do que aconteceu dentro do exílio, qual que era o nível de amadurecimento da fé deles. E esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 90, ele inicia, né, no seu primeiro versículo, falando: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. O que isso significa? Por que eles colocaram justamente esse salmo aqui de Moisés para poder iniciar esse livro que vai falar sobre esse período que eles viveram longe da terra? Em primeiro lugar, se você comparar, né, aquilo que Moisés e o povo de Israel enfrentou com aquilo que o povo estava enfrentando agora, nós vamos ver uma semelhança muito grande. E é interessante isso, porque no período de Moisés não haviam sacerdotes, não havia rei e não havia terra. Nesse período agora, nós não temos sacerdotes, nós não temos rei, nós não temos terra. Isso mostra, então, quando ele coloca essa introdução mosaica aqui, que Moisés escreveu, através de uma oração que ele fez lá no capítulo 32 de Deuteronômio,
Isso mostra para nós que eles deveriam ter a mesma compreensão de Moisés, que Moisés tinha naquele período agora. Que a habitação, que a herança do povo de Israel não era a terra, não era templo, não era sacrifício, não era palácio, não era muralha, não era cidade, era o Senhor. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa habitação. Eu posso perder tudo que eu tenho na minha vida. Eu posso perder a minha terra, eu posso perder a minha família, eu posso perder as minhas economias, mas Deus é quem me sustenta. É Deus que me mantém vivo. E se eu estou vivo aqui agora, mesmo na Babilônia, é porque Deus ele tem um propósito. É porque existe um sentido nisso. Este salmo aqui, ele é uma resposta à devastação que o povo sofreu. Ele é uma resposta à destruição. O povo consegue começar a entender que a morada eterna deles era o Senhor e não era a nação de Israel propriamente dita, como terra, como templo, como casa, como plantação. O Senhor é a habitação do povo. Este salmo que está lá, em Deuteronômio, no capítulo 32, nós temos essa bênção final no capítulo 33, que Moisés ele vai falar para o povo justamente antes da sua morte. Meu irmão, não é mera coincidência isso. Moisés, que foi o maior líder que a nação de Israel já teve, estava deixando a nação. Estava morrendo. Ele não ia entrar na terra prometida. Mas quando ele contempla a terra que o povo ia tomar posse, ele fala, essa terra não é a herança de vocês verdadeira. Valorizem o Senhor, porque Ele é o refúgio, Ele é a habitação do povo. Mas o que o povo fez? Depositou todas as suas esperanças na terra. Então, meus irmãos, nós temos essa conexão do período que o povo fica no exílio com o período que o povo fica perambulando durante o deserto, em que eles não tinham essas heranças factíveis, eles não tinham a terra, eles não conseguiam ver, então eles tinham apenas que confiar na promessa de Deus. O Salmo 90 ele ainda vai mostrar para nós que Deus ele é a rocha e a estabilidade de todas essas gerações. E isso é algo que nós devemos colocar dentro das nossas vidas hoje. Quando nós colocamos o nosso coração e as nossas esperanças no governo, no presidente que perdeu ou que ganhou uma eleição, quando nós pegamos a nossa esperança e colocamos ela na nossa conta bancária, como Saulo falou no momento do dízimo e oferta, quando nós pegamos aquilo que nós temos e colocamos a nossa felicidade na nossa família, meu querido, a chance de nós sairmos frustrados dessa relação é muito grande. Porque a nossa rocha de estabilidade, aquilo que supre as nossas carências, é o Senhor. E é justamente nesse sentido que Israel conseguiu entender. A morte ela pôde varrer gerações. Várias pessoas ficaram pelo caminho, tanto no exílio quanto no deserto. Mas a satisfação ela só é encontrada no amor infalível de Deus, porque esse não falha. Esse não muda. Nós que mudamos em relação a Ele, mas não Ele muda em relação a nós. Aonde está a sua satisfação? Você sabia que quanto mais satisfeito em Deus, mais você adora Ele? Para que o seu louvor e a sua adoração ela seja em espírito e em verdade, você deve estar plenamente satisfeito em Deus. No sentido de que a sua confiança
a sua esperança esteja depositada apenas nele? A nossa expectativa, meu querido, tem que estar nisso. O fato de Deus, de que nós vamos viver uma vida de comunhão e intimidade com Ele na eternidade. A gente concluir e finalizar a nossa aula hoje. Salmo 106, por favor. E a gente finaliza. Diz assim, aleluia, dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos maus. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas. Prestem atenção nisso agora. Ele está fazendo um comparativo entre o período do Egito com o período da Babilônia. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão, das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores e nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro e o adoraram, o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, o seu escolhido, não houvesse intercedido e impedido que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto, e também espalharia entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações provocaram a ira do Senhor e a peste se espalhou entre eles. E então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou, e isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Pois, depois, provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, olha só o que aconteceu e o fruto de toda a idolatria do povo que nós vimos durante o período da monarquia. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra que foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram as suas obras e se prostituíram nos seus feitos.
Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus planos e a sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. E termina assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia. Meus queridos, esse salmo aqui ele ilustra muito bem. O povo entendeu o que tinha acontecido. Eles conseguiram, inclusive, fazer uma conexão com a história que foi passada no deserto. Eles souberam bem o que o cajado de Deus estava fazendo. Por que o cajado ele traz consolo? Porque ele ensina. Ele te consola no momento em que ele te ensina o caminho que você deve andar. O sofrimento ele deixa de existir a partir do momento que nós estamos no caminho correto. Esse salmo que conclui, então, ele tem essa função de recordar a história do povo de Deus. É interessante que esse livro 4, ele vai começar falando de Moisés, com um salmo de Moisés, na verdade, e vai terminar fazendo um resumo da história de Moisés com Israel, mostrando para nós isso que nós chamamos de inclusio, ou seja, você começa e termina com a mesma coisa, porque isso tem o tema central, e a história de Moisés aqui, ela não é colocada no início, na introdução desse livro à toa. E nós vamos perceber que, assim como o povo ele passou pela escola do deserto para poder aprender a ser filho de Deus, eles também vão passar pela escola do exílio, para que eles aprendam não mais a ser filhos de Deus, mas uma nação de Deus. Para que eles possam entender o que é de fato o reino de Deus. Que esse reino ele não está constituído, ele não está baseado na terra. Ele está baseado no trono celestial desse Yahvé que continua sendo Deus. As admoestações do Senhor, as correções que o Senhor nos dá, são motivos para nós adorarmos a Ele. Se alguma coisa acontece na sua vida, meu querido, você não deve pensar os motivos do porquê que isso está acontecendo comigo, porque eu não mereço. Mas você tem que pensar o que Deus está querendo me ensinar com isso. O que Deus está querendo que eu aprenda. Qual que é o nível de dependência que Deus ele quer que eu tenha dele. E é isso que nós devemos fazer. Se o livro 3 ele mostra para nós que quando nós passamos por tragédias e calamidades, é para que Deus ele está mostrando para nós que a nossa esperança é Ele. O livro 4, então, ele vai mostrar para nós que todo esse sofrimento que nós passamos, ele não é em vão, quando nós conseguimos aprender com Ele. Essa é a didática do sofrimento. É isso que o sofrimento ele faz nas nossas vidas. É isso que ele faz quando nós experimentamos as misericórdias de Deus. Você já parou para pensar na misericórdia de Deus? Na miséria do coração de Deus? Que é o fato de que Deus ele sai do seu trono e ele se coloca no nosso lugar. Você acha que Deus ele abandonou Israel aqui nesse período, meu irmão? Você acha que Deus ele deixou a nação viver a deriva? Deus ele se colocou no lugar daquele povo. Quando nós somos quebrantados, quando o nosso sofrimento ele vem, ele transforma todo esse sofrimento em quebrantamento do nosso coração, Deus ele se coloca no nosso lugar. Por que, né, Saulinho? Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Mas quando o sofrimento ele vem na sua vida, e você não é quebrantado por ele, e você não consegue entender a didática, o ensino que Deus quer te dar através dessa situação, aí, meu irmão, esse sofrimento só vai machucar sua alma. Em vez de você crescer e amadurecer,
é mais fácil você se diminuir. Ao ponto que o desespero ele fica tão grande, tão angustiante, a gente pensa em acabar com a nossa vida, porque não faz mais sentido viver isso aqui no meio desse sofrimento todo. Mas quando eu pego esse sofrimento e eu consigo entender e redirecionar o meu caminho, tendo a Bíblia como base, aí eu me torno uma pessoa muito mais perseverante e resiliente. E é isso que Paulo, para a gente concluir a nossa aula, ele vai nos ensinar. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5, fala assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu irmão, não sofra sozinho. Deus ele quer sofrer junto com você. Mas Ele não vai fazer isso se você não permitir. Se você não amadurecer, se você não elevar o seu nível de fé para este lugar que entende que os sofrimentos aqui, por pior que possam parecer, eles são passageiros. Se tem uma promessa que Deus ele cumpriu na minha vida, foi que eu teria muita aflição nesse mundo. Eu vou continuar tendo até o dia em que eu me encontrar com Ele. Mas que essas aflições, elas possam fazer com que a minha vida e que a sua vida sejam amadurecidas. Amém? Vamos orar? A gente finalizar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque todas as coisas neste mundo já foram predestinadas pelo Senhor, antes que esse mundo fosse formado. Eu quero te agradecer, porque o Cordeiro do Senhor, ele foi crucificado na eternidade. Jesus não foi o plano B. Jesus sempre foi o plano A. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Deus, porque a minha vida e o meu destino estão nas mãos do Senhor. Porque não há, Deus, pessoa melhor no mundo para eu colocar a minha vida do que nas mãos do Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender as mazelas da nossa vida. Por que nós enfrentamos isso, Pai? Que o Senhor, Deus, possa nos amadurecer na fé. A partir do momento, Deus, que nós estamos nessa terra desgraçada, que o Senhor nos ensine com a sua graça. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Deus, durante essa semana. E que o nosso nível de compreensão no Espírito do Senhor seja fortalecido e a nossa fé enraizada nas promessas que o Senhor nos dá. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vai na paz, que o Senhor te abençoe. Amanhã, às 7 horas da manhã, reunião de oração comigo, viu? Deus te abençoe.